Então, boa tarde a todos. Obrigada pela vossa presença. Está a fazer alguma coisa? Nem por isso. Tenho que me aproximar? Posso? Acho que sim. Obrigada por terem vindo a esta hora, a hora do almoço. Chamo Maria de Mar Fazenda, sou curadora e organizei esta conversa em resposta a um convite que me foi dirigido pela Marta Soares, que é uma das curadoras desta exposição, e pelo João Oliveira Duarte. E gostaria, antes de passar a palavra aos artistas, gostaria só de fazer vos dar umas breves notas sobre o formato desta conversa. E talvez começasse por uma pequena confissão, por vos confessar a minha reação a este convite, que na sua primeira formulação era organizar, pensar uma conversa com jovens pintores que tivessem afinidade com o trabalho de Amadeu. Certo? Mais ou menos, era por aí. Pronto, foi mais ou menos esta a ideia, assim, a primeira mensagem que me chegou da vossa parte. E a minha primeira reação a este repto era de que deveria ser respondido por alguém da história da arte e não por mim. Houve uma espécie de um breve impasse, uma certa hesitação, mas que durou pouco, porque, por um lado, graças à insistência do João e à paciência da Marta, que me deram uma abertura total para pensar, para procurar uma outra entrada para informar esta conversa. Mas, por outro lado, também, esta minha primeira reação, eu senti-me um pouco estranha, porque foi senti-me uma espécie de um sintoma, de uma querela ou de uma tensão meio clichê, ou totalmente clichê, que se diz existir entre os historiadores de arte e os curadores. Que é um motivo pelo qual, aparentemente, os respectivos discursos e as áreas muitas vezes estão de costas voltadas entre si. Isto porque os curadores acham que aos historiadores de arte só lhes interessa uma linearidade histórica, uma sequencialidade de movimentos, de escolas, tradições, etc. E, por sua vez, os historiadores de arte dizem que aos curadores só lhes interessa o último berro da moda, o artista mais emergente, a exposição na próxima Bienal, no local mais remoto, mais excêntrico, etc. Bom, eu não me revejo nem nesta fantasia do curador projetada pelos historiadores de arte, nem penso que o discurso dos historiadores de arte tenha que ficar circunscrito a qualquer grelha cronológica. Por isso senti que estava a cair nessa falácia, nessa armadilha. Precisamente eu vejo a prática curatorial, não só a minha, como esta ideia de cruzar eventualmente o passado com o presente e aproximar e avizinhar obras e trabalhos e pessoas, etc. Por isso o que organiza esta conversa é esta espécie de duplo gesto, em, por um lado, marcar e desfazer este intervalo de 100 anos que nos separa das exposições de Amadeu. E penso que está como ponto de partida uma das perguntas que esta exposição coloca, que está ali na parede, que é qual o papel de Amadeu enquanto comissário de si próprio. Como sabem, como já devem ter visto a exposição, esta exposição é uma exposição que remonta a uma exposição que Amadeu apresentou em 1916 no Porto e em Lisboa. Aliás, a exposição retraça, não é, esse percurso. Primeiro apresentou-se no Porto e agora em Lisboa. E uma das teses com que a exposição avança é precisamente que Amadeu foi um curador da sua própria obra nestas duas mostras, ou nesta mostra. Amadeu, para além de ter produzido o trabalho, as obras, selecionou-as, transportou-as, escolheu e alugou os espaços onde viram a ser apresentadas, desenhou a sequência e a sua disposição no espaço expositivo, escreveu o comunicado de imprensa, editou o catálogo, realizou visitas guiadas, ou seja, acumulou ao seu papel de artista muitas das tarefas que hoje atribuímos ao trabalho do curador. E uma das ideias iniciais para esta conversa, que rapidamente eu abandonei, era de precisamente aproximar a figura do artista curador, portanto, ao de Amadeu, mas pareceu-me um bocado forçado, um salto um bocado demasiado alto. Até porque parece-me que mais interessante do que pensar no artista enquanto curador
formal, digamos assim, de alugar o espaço, de trazer as obras, de selecioná-las. Há uma linha que se tornou, que eu também acho que é um olhar curatorial pela sua própria obra, que se tornou bastante clara numa das visitas guiadas que eu fiz aqui com a Marta, quando chegámos àquela sala ali mais pequenina, onde está a Muxa, não é? É um fragmento da exposição em que as curadoras conseguiram recuperar mais fielmente o desenho, a sequência dos trabalhos, não é? E como isso lhes devolveu demasiadas surpresas, foi surpreendente a aproximação entre obras que não era nada óbvia, porque é uma sequência que não é cronológica, não é por género de pintura, é apenas por temática, mas dentro dos grupos temáticos há essa espécie de curadoria secreta, não é? Ou lógica secreta do artista. Por isso e parece-me que há aí uma espécie de uma reflexão crítica do próprio artista em relação ao seu trabalho. Por isso era um bocadinho essa espécie de curadoria, mais essa camada da curadoria de Amadeu, que eu gostaria de trazer para hoje. E então marcar e desfazer do hiato resultou nestas duas questões que eu lancei a estes 4 artistas. Por um lado, o que nos distancia, ou o marcar essa distância, que é o que é ser pintor em Portugal 100 anos depois de Amadeu, que era assim uma pergunta um bocado formulada de uma maneira pouco interessante ou bonita, mas pronto, que era de facto bem importante. E, por outro lado, aproximarmos desse espaço crítico que é produzido pelos artistas e que eu estava aqui a propor-vos chamar uma curadoria particular, secreta, não sei. E então lancei estas duas questões, não foi? Mais ou menos assim. Acho que quando entrei em contato convosco as coisas não estavam assim tão claras. E propus que nos encontrássemos nos vossos ateliês e que pensassem numa espécie desta curadoria, não é? Encontrámos-nos. Uma última nota é que era importante para mim que eu nunca tivesse trabalhado com nenhum destes artistas numa curadoria. Ou seja, conhecia o vosso trabalho, mas só em alguns casos é que eu vos conhecia. Por isso também foi uma espécie de ao lado entusiasmante destes projetos. Por isso receberam-me todos nos espaços de trabalho e tiveram a generosidade de querer participar. Acho que mais ou menos isso. Vamos fazer uma panorâmica, propunha que começássemos pela Mariana Gomes, que vai apresentar uma prática de ateliê muito específica, uma espécie de um parênteses na prática dela, uma série de trabalhos realizados com umas regras muito específicas. De seguida passávamos à apresentação do Daniel Melim, que precisamente vai apresentar um trabalho em que se desloca do espaço de ateliê, o espaço de produção, desloca-o para a rua. Depois seguiríamos com a Isabel Simões, que vai ler um texto, uma série de fragmentos de texto escritos por ela, pontuados com algumas imagens, e que achei bastante interessante. Foi, mais uma vez, todas estas propostas foram as primeiras ideias com que vocês me surgiram, e no caso da Isabel foi interessante porque é precisamente esta ideia de distanciamento da prática, mas ao mesmo tempo abre espaço para uma reflexão crítica, não é? sobre o processo de trabalho ou sobre aquilo que estás a ver. E fecharíamos com o Nuno de Almeida e Silva, que de certa maneira volta ao espaço de trabalho, ao ateliê, não é? Com a apresentação de um projeto que realizou no Espaço Bregas, um projeto de João Pedro Vale e do Nuno Alexandre Ferreira, e pronto, é a preparação dessa residência durante um mês, e o que produziste durante essa residência. Pronto, queria também agradecer-vos a vocês, especialmente, por estarem aqui hoje. Acho que combinamos que se tiverem questões pontuais sobre as apresentações, façam-nas logo. Acho que temos que aproveitar que estão aqui os artistas, com esta disponibilidade de diálogo. Mas no final depois também abriremos a conversa e será uma coisa mais solta. Sim? Sim. Mariana? Pronto, boa tarde. Queria agradecer o convite também. Eu vou falar sobre
aquilo que antecedeu uma exposição que foi em setembro na Appleton Square e que teve a curadoria do Bruno Marchand. Portanto, eu não tenho nenhuma... Ou seja, eu como curadora de mim não, portanto... eu preciso de ter alguém para pensar o espaço comigo. Se para mim faz sentido uma coisa em termos de partilha, porque saio do ateliê e de repente chega ali e eu não sei o que é de fazer com aquilo. E então eu estava a cair um bocado na mesma coisa em termos de trabalho e eu detesto monotonia, então impus-me um exercício antes até de saber onde é que ia ser a exposição. Exato. É isso. E provavelmente não conhecem a minha pintura, algumas pessoas que estão aqui conhecem, mas isto não é de todo o que é hábito. Eu costumo fazer... Aliás, a cor para mim é fundamental. É um desafio estar utilizar... Ou seja, eu fico... vou usar um vermelho. Vou usar um vermelho com aquele verde, com aquele roxo. E, portanto, essa excitação do meu trabalho eu eliminei e resolvi trabalhar trabalhei durante meio ano com uma escala de cinzas. Foi muito difícil. Foi um bocado chato até. E eu não sabia o que é que havia de pintar, porque esse construir da pintura com as cores deixou de existir. Portanto, aquilo que eu fiz foi uma espécie de inventário de formas de várias pinturas minhas. Retirei bocados e arrumei-os. Estava muito preocupada e arrumei tudo dentro da tela, assim, nestas primeiras pinturas. Que é cinzentos, mas na primeira parecia meio azulado, mas é só da fotografia. Pois, depois há umas ou outras que eu fui pondo um azulzinho. Fui pondo um azulzinho. Eu tenho muita dificuldade em cumprir exercícios. Quer dizer, bem, não sei se posso chamar bem exercício, porque... não sei, foi mais uma forma de repensar os trabalhos. E pronto, esta também é assim. Depois trabalhei em formatos mais pequenos e aqui, no caso desta pintura, eu tinha feito outras pinturas anteriores que tinham a ver com este empilhamento de cores. E pronto, e trabalhei a escala de cinzas. Mas estes não eram azuis. Não, mas eu acho que isto ficou um bocado azulado. Com a fotografia. Mas quando os vi não eram azuis. Pode ser de projeto. Isto não é azul. Exato. Isto não é um azul. Isto não é azul. Pronto. Eu considero muito estas pinturas experiências, testes porque a minha pintura sempre foi muito quase sem mediação em relação àquilo que sai do tubo e que vai para a tela. Quer dizer, o pincel é que faz essa mediação. Eu não misturo muitas tintas. E é uma coisa muito imediata. E eu, nestas pinturas, acabei por contrariar isso. Porque senão era uma chatice, não é? E então comecei a misturar cores, a trabalhar as escalas de cinzas. E isso fez com que agora as minhas pinturas
tão diferentes. Progressivamente, aquela preocupação de estar tudo arrumado, das formas estarem todas arrumadas e de eu estar a fazer esse exercício, elas foram ficando cada vez mais dispersas, mais a vaguear na própria tela. Eu sempre sempre pintei muito fundo branco, e eu utilizo muito o branco, e o branco também utilizo como um corretor daquilo que está errado, ou que eu finjo que está errado. E estas pinturas eu não quis utilizar branco, porque elas próprias tinham como é que eu dizer, esses bocados de pintura ficavam ali a vaguear na tela crua. Não... Se calhar, como disseste, essa ideia do branco corrigir ou fingir o erro, se calhar querias também evitar esse tipo de... assumir o erro, no fundo, não sei. Pois, sim, também. Esta é outra. Portanto, estas todas são ainda só com uma escala de cinzentos? Todas. Depois, pontualmente, eu ponho algumas palavras nas pinturas. E este no tem a ver com essa questão do erro, da negação da forma, que é como se, em vez de estar ali, sei lá, uma forma, está aquilo a dizer que não está uma forma. Quer dizer, e também está. Também está. Este foi um dos exemplos que eu propositadamente achei que podíamos trazer para ligar com os elementos gráficos da pintura da Amadeu. E depois há um dia em que... portanto, isto começou muito compacto, depois começou a ficar cada vez mais disperso, e há um dia que a coisa explode. E explodiu. E esta explosão foi... Ou seja, as pinturas, os fragmentos de pintura saíram das celas, não é? E a parte de instalação, ou seja, eu estive a fazer uma pintura com bocados de pinturas. E também foi difícil, porque eu trabalhei isto em papel tela, e então fazia páginas e páginas e páginas e páginas com pinturas sobre papel, que depois recortava, e portanto eu tinha um bocado uma espécie de armário cheio de... Não era um armário, era uma caixa de fruta. E portanto tinha uma data de pinturas à disposição para ver o que é que ia acontecer, mas eu não fazia a mínima ideia o que é que ia... nem eu, nem o Bruno. Sim. A parte de cima não... A parte de cima? A parte de cima da exposição, que foi esta. A parte de baixo foi escultura. Sim. E portanto, ao fim e ao cabo, aquilo que eu fiz foi uma pintura com vários cotos de pinturas. E em que a tela era o espaço da galeria? Era o espaço. Limite. E foi difícil. Foi difícil chegar a esta configuração? Foram 2 tardes. Não está mal. E pronto, e acabo com esta advertência. Eu tenho algumas pinturas com frases e geralmente são só um modo de escoar o meu humor ácido. E pronto, eu também não gostaria de explicar muito,
Se alguém tiver alguma pergunta, Então, não gosto muito de explicar as coisas. alguma questão? E se não gostas é porque ias perguntar porquê? Não. Não tem problema nenhum. Eu não faço mal. Genuinamente não ouvi. Então, se calhar passamos para o Daniel e depois as perguntas surgirão. Vamos ter que trocar de lugar. Sim, já começa a dança das cadeiras. Se eu beber a tua garrafa. Sabe como é que eu faço isto? Separar isto, não é? Bem, boa tarde. Conseguem-me ouvir sem microfone? Não? Está bem, é melhor o microfone. Olha a tua garganta. Minha garganta. Bem, o meu nome é Daniel, eu sou pintor, ou pelo menos é uma das coisas que eu faço. É meter tinta em superfícies planas. Deve ser para aí essa uma definição possível de pintura. Entretanto, há tantas que eu já fiquei baralhado. Não estou confortável com nenhuma, portanto, para mim, eu chamo-lhe imagens feitas à mão. É o que eu chamo estas coisas que eu faço. Então, quando a Maria me convidou para vir aqui falar sobre o que é ser pintor hoje, não é? Pelo menos foi assim que eu apanhei o mote dela, aquilo que me ocorreu falar foi sobre algumas coisas que eu ando a fazer que não são necessariamente pintura de estúdio, pronto, porque é isso que eu tenho feito durante muitos anos, que é fazer pinturas para pôr em paredes brancas. Pronto, eu comecei-me a fartar um bocado disso. Vou-vos mostrar algumas daquelas da altura em que eu não estava farto. Isto não tem dimensões, mas isto tem para aí 1,20 m por 1,20 m, todas elas. Não vou explicar a técnica porque é um bocadinho complicado. Não é um processo muito... de qualquer modo, posso explicar assim, porque, ou seja, não é que eu não vá explicar, desculpem lá que eu ainda estou assim a recuperar de uma gripe, as palavras não me saem muito bem, mas eu com calma vou conseguir fazer isto. Não preciso de explicar a técnica porque a imagem que vem depois dessas pinturas vai explicar a técnica, e isso sim é que é relevante, é mostrar esta imagem. Estas duas estão aqui, são duas pinturas de eu a pintá-las, elas são pintadas numa superfície transparente, tipo cortina de chuveiro, que fica entre mim e o modelo. Durante muitos anos pintei em vidro com a mesma técnica, depois tive que mudar para a cortina de chuveiro porque queria experimentar outra textura das coisas, e então o que acontece é que eu pinto, ou pintava nesta altura, com uma técnica que é muito chata. Ou seja, tinha que ficar sempre no mesmo ponto de vista, com um pincel gigante, as telas eram um bocadinho grandes, pelo menos para quem está quieto, são muito grandes os pincéis, como não sei se veem aí, têm que ser bastante grandes. Pá, isto é uma data de dores. O resultado final é giro, mas fisicamente isto é uma desgraça. E é chato como tudo, porque tens de ficar imenso tempo no ateliê, e depois, como eu gosto imenso de cuidar a luz dos modelos, eu é que construo estas coisas todas e pinto os panos e faço assim um circo privado que me, de algum modo, me entusiasma ao ponto de querer fazer aquela imagem. Só que depois de passar imensas horas no ateliê fechado com a luz do projetor a imitar o sol, eu na verdade queria pintar o ar livre e estar mais próximo das pessoas. E isto depois de muitos anos, a pessoa começa a ser pintor profissional, depois tem encomendas e tem que responder aos prazos. Fica um bocado pesado, para quem não tem assim um amor gigante à prática de ateliê, que não é o meu caso. Eu gosto muito de pintar e faço as coisas com o máximo de amor e o máximo de exigência que consigo, mas estar 10 horas por dia enfiado num ateliê não é para mim. Então, além disso, esta maneira de pintar, pelas razões que eu tentei mais ou menos explicar, fisicamente é bastante dura. Então eu comecei a ter necessidade de estar um bocadinho mais próximo das pessoas e da vida, que na verdade no fundo é aquilo que me leva a fazer este tipo de imagens. Tem a ver com conectar-me com uma dimensão um bocadinho mais vital da existência. Através de imagens começou para mim a ser pouco. E então tentei ver como é que era esta coisa de fazer imagens em interação com outras pessoas, ou seja, que as imagens tivessem alguma utilidade também, não tenho problema nenhum com essa palavra, na vida de pessoas que não fossem
normalmente as pessoas privilegiadas ao ponto de poderem ver exposições, porque, convenhamos, praticamente ninguém vai ver exposições, só os nossos amigos e as pessoas que querem comprar. É o que eu acho. Estou aberto a outras opiniões, mas é realmente o que eu acho. Exceto nos museus. Os museus são fixos, as pessoas vêm aos museus. Em museus e instituições semelhantes, sim, com sorte, não é? E então, um projeto que eu vos queria basicamente falar aqui era este fiz uma residência artística no Brasil, na Fundação Sacatar, em 2013, e do mesmo modo que certas tradições antigas, mais ligadas à terra, são muitas vezes o referente para imagens que eu faço nas pinturas, também peguei numa tradição antiga, tanto quanto eu sei, extinta em todo o mundo católico, exceto no México. Hoje em dia ainda existem pintores que fazem pinturas para agradecer milagres. E o que eu fui fazer foi tentar ir para a rua, fazer pinturas para as pessoas agradecerem alguma coisa, não necessariamente religioso, mas por que não? E depois queria ser pago, mas não em dinheiro, mas por troca com alguma coisa que a pessoa fizesse ou tivesse. Porque achei que, se a minha vontade é me aproximar das pessoas com o mínimo de privilégios económicos que eu consiga, então também tenho que baixar aí essa codificação, às vezes um bocadinho chata, das pinturas serem sempre muito caras. Eu próprio não conseguiria comprar uma pintura minha. É um absurdo. E então o que eu achei foi que ir para a rua, isto podia ser interessante. Faço pinturas, mostro assim algumas pinturas e digo, se quiserem agradecer alguma coisa na vossa vida, eu estou aqui e faço-vos uma imagem. E então o que aconteceu foi que fui para a rua e as pessoas não aderiram a isto. Porquê? Porque eu entretanto estudei um bocadinho de antropologia, estive na Goldsmiths, que é um sítio engraçado para estudar essas coisas. Também está completamente transformado numa máquina de fazer dinheiro, mas isso é o sinal dos tempos. Estive no departamento de antropologia e tive que lidar com o facto de, comecei a perceber, eu sou branco, na Bahia a maior parte das pessoas não é branca, estou aqui armado em artista e na rua há 1 milhão de coisas a acontecer e eu era mais um, estava para ali, não é? Armado com os meus conceitos e não sei o quê. E na verdade, eu no final consegui ter pessoas, mas como é que eu consegui ter pessoas? Eu fui para a porta da catedral mais conhecida da Bahia, Senhor do Bonfim, e fui agarrar pessoas pelo pescoço, quase literalmente. Venha cá, eu sou um artista, eu tenho uma ideia, você quer ouvir? Isto com a ajuda de mais 2 ou 3 pessoas, que eu sozinho não conseguia fazer isto. E então esta encenação muito gira, que é o artista em ação, isto é completamente encenado, porque isto requeriu que eu andasse atrás das pessoas. Não mostro aqui por uma questão de tempo, mas eu tive que caçar pessoas literalmente com a ajuda de mais 2 comparsas. Um que fazia a fotografia, porque é sempre giro ter fotografias, não é? Parece que somos pessoas sérias, porque temos documentação. E depois, isto de facto aconteceu, foi um momento bonito e as pessoas contaram histórias, algumas delas bastante tocantes, que é com isso que eu vou terminar. Que eu acho que a dimensão humana é sempre mais interessante do que as imagens por si, é o que eu acho. Mas de facto requeriu uma série de trabalhos que não aparecem às vezes nas imagens. Isto foi a imagem que eu próprio fiz para agradecer o facto de eu poder ir lá. Antigamente esta tradição chamavam-se riscadores de milagres, mas na verdade depois percebi que isto era... Riscadores de milagres, de riscar. Os caras que riscavam milagres, não é? Faziam o desenho daquilo que aconteceu quando a pessoa sentia que uma graça, assim, no momento da aflição, foi atendida. Então, se pedia ao Santo António, vai lá, depois pedia ao riscador de milagres para desenhar e pôr no altar de Santo António a pequena pintura. Eu acho uma coisa muito bonita e tocante. Agora, eu não fiz coisa nenhuma, não fui reavivar a tradição nenhuma, isso foi algo que eu percebi depois de estudar um mínimo de antropologia. Eu achei que estava a reavivar não sei o quê, mas não estava. Estava só a fazer o meu projeto e a realidade mais pura e dura foi que, fui lá fazer um projeto e aprendi algumas coisas. Nomeadamente sobre as limitações de fazer projetos artísticos na rua antes de ter uma investigação de campo bastante grande e antes de perceber o que é que as pessoas acham do que é que eu ando ali a fazer. Eu gostava de, assim, basicamente terminar esta minha curta apresentação com duas pinturas que eu lá fiz, feitas com este mote da pessoa usar-me como fazedor de imagens para agradecer alguma coisa. Esta é a pintura que eu fiz para a Leila e ela queria agradecer o facto de ter
de ter conhecido uma pessoa que em tempos foi namorado dela e com a qual durante muitos anos teve muitas conversas ao pé do mar em dois bancos que ficavam um lado do outro. E eles tinham umas pulseiras que simbolizavam um bocado a ligação deles. Ele tinha uma pulseira com picos e ela tinha uma bracelete neutra que usa até hoje. Entretanto, o rapaz teve um problema de saúde muito grande e morreu. Mas era isso que ela queria agradecer, era ter passado bastante tempo com esta pessoa. Esta imagem não diz isso, mas digo eu, e quando a exponho com esta história. Uma espécie de legenda? Sim, com uma legenda. E essa foi uma das situações que eu achei interessantes aqui partilhar. A imagem não é feita na altura, ela é feita em casa, depois onde eu puder trabalhar. Há um esboço, eu primeiro ouço a pessoa, faço perguntas para perceber um bocado a intenção dela, vou esboçando certas possibilidades de ataque à imagem, depois há um ponto em que a pessoa sente que há uma ressonância com a minha ideia e a partir daí então é que eu faço a imagem. Depois eu troquei isto por uns panos, que eu precisava de uns panos na altura. Ela trabalha com design de moda e eu dei-me esses panos. Eu estava a fazer teatro de marionetes na altura, lá nessa residência. E a última imagem que eu queria mostrar é uma imagem de uma situação que eu acho muito tocante. Um rapaz que, entretanto, fica o meu amigo lá, o Fábio, que é uma pessoa muito bonita, que me pediu uma imagem para agradecer uma cura que ele teve, porque ele basicamente estava agarrado ao crack. O crack é mau. Basicamente ele, durante uma cerimónia tradicional indígena, chamada de ayahuasca, não vou explicar o que é o ayahuasca aqui, porque depois é mais 6 horas, mas é uma cerimónia tradicional indígena sul-americana que implica ingerir substâncias que alteram a consciência. E o que acontece é que durante essa cerimónia ele sentia que uma certa entidade, portanto aquilo provoca algumas visões, pode provocar, e derramou-lhe um líquido na boca, e a verdade é que, independentemente de tudo o que se queira pensar, o rapaz até hoje largou o crack, não está agarrado ao crack. E isso é muito bom. E as várias características que aparecem na imagem têm a ver com aquilo que ele me descreveu. Portanto, basicamente, era isto que eu vos queria mostrar. Era uma das minhas tentativas de aproximar esta coisa de fazer imagens a uma vida um bocadinho mais cotidiana das pessoas. E pronto, eu queria só referir um bocadinho, citando a uma ideia situacionista, que eu não sou propriamente pintor. Pintar é uma das coisas que eu faço. Eu não me vejo como pintor, nem sequer como artista, mas gosto muito destas coisas, não gosto de me fechar muito em caixinhas e, sobretudo, gosto de estar próximo da vida e que as imagens estejam próximas da vida. Pronto, a ideia é esta. Já está. É a estrela de David, sim, porque porque uma das cuidadoras durante a cerimónia da ayahuasca, a pessoa que cuidava dele. Durante as cerimónias as pessoas têm alguém que cuida de quem está em transe. Ela usava... Toma. Também toma? Toma. Usa uma tia... sim, eu para explicar isso tinha que explicar um bocado as propriedades da planta, que é um bocado difícil. Mas de qualquer modo, essa pessoa, segundo ele, eu não estive lá, não é? Mas ele tinha uma tiara que tinha uma estrela de David e ele sentia-se muito protegido por aquela pessoa e sentia que de algum modo a pessoa que cuidava dele tinha alguma ligação com aquele momento de cura. É por isso. Não, a pintura fui eu que... sim, as pinturas ficam para as pessoas, sempre. Sempre que eu faço estes projetos de fazer pinturas ou desenhos para as pessoas, que já fiz vários, não é? Com diferentes modos. Há uma troca, não é? Há uma troca e é muito importante para mim que a imagem fique para a pessoa, é super importante. Faço... Isto foi baseado na tradição dos ex-votos pintados à mão católicos, não é? Eles ainda existem, mas mais como objetos, ou desde que a imagem fotográfica foi possível, normalmente tem-se feito, não é? Mas em tempos foi com imagens pintadas à mão, isto de facto, de certo modo, acaba por ser um ex-voto, mas não a um santo, não feito para um santo, não é para... Sim. Queres buscar coisa bela? Yeah. Essa água é tua, se quiser. Ok. Então, portanto, a partir do convite da Maria do Mar Fazenda, eu pensei sobretudo na ideia de curadoria. Está a andar sozinho. Já estou a ver tudo. Fechamos os olhos.
Na ideia de curadoria do meu próprio trabalho. E pronto, uma parte central para mim do trabalho é aquilo que acontece no ateliê, e aquilo que penso e que vejo no próprio trabalho e que penso antes de fazer o trabalho. E na conversa com a Maria do Mar Fazenda eu lembrei-me de um texto que escrevi em 2011, que na verdade é uma compilação de coisas que tenho escritas em cadernos, que têm a ver com o processo de trabalho e com maneiras de ver as coisas à minha volta, ou com aquilo que me motiva ao trabalho. Pronto, e em 2011 eu compilei este texto com a intenção de eventualmente o publicar, depois não cheguei a fazê-lo. Pronto, e de alguma maneira eu senti que isto fazia sentido na ideia de curadoria do meu próprio trabalho, porque... Pronto, e vou fazer uma leitura. O texto é constituído de fragmentos. Vou fazer uma leitura em que, ao mesmo tempo, vou colocar uma imagem do trabalho. As imagens são de momentos, acho que vão desde pinturas desde 2005 até hoje, até 2016, pelo menos. E pronto, quer dizer, para mim fazer um portfólio é sempre um bocadinho fazer uma curadoria do próprio trabalho, porque sendo que eu faço uma seleção, eu vou buscar ao trabalho mais antigo, aquele que tem pontos de contacto com aquilo que eu estou a fazer agora. E pronto, e ler este texto junto com esta seleção de imagens é como que uma curadoria do próprio trabalho, sendo que o ponto de vista é aquilo que acontece na minha cabeça no ateliê. Está mais claro? Não há nuvens, só um céu branco ou parece que não há céu. Não há altitude nem distância, só um espaço branco à volta, uniforme, que não deixa ver até longe. Ela pensou. Está-se muito agarrada ao chão aqui, enquanto caminhava no branco sujo da neve, a olhar para baixo, a agarrar bem cada passo, tentando não escorregar. Tudo lhe parecia muito plano, e nessa altura ela pensou que o espaço ali era só para os lados. É tudo sobre o futuro e muito pouco sobre o passado. Ela tem uma doença. Está agora a viver o seu futuro passado. Faça uma abertura, ela traz uma resolução e prolonga esse momento de desejo e medo, deixando-os crescer antes de agir. O seu movimento é só mental e antecipa o futuro, indo em frente e de volta, entre ir e dar um passo atrás. Quando ela não está em si, mas numa pintura ou no espaço entre os ramos de uma árvore alta, às vezes consegue ver-se ela própria de longe e perceber o espaço que o seu corpo ocupa nesse lugar. Uma vez sonhou que andava no jardim onde andavam também outros artistas. Perguntou a um guarda onde era a sua sala. Seguiu o caminho indicado e passou um portão. Ao fundo, no meio de um terreno selvagem, estavam 2 barracões, mas a sala dela era logo à direita, depois de umas escadas que desciam. Estava muito desarrumada e ela ficou muito surpreendida por não haver paredes. A autoridade é um pesadelo, mas ela começa a teorizar que afinal é só uma comunicação de A para um B específico. Se B muda de lugar, o sinal perspectiva-se na sua essência direcional e deixa de parecer uma realidade concreta. Uma vez, depois de trabalhar durante várias horas e no momento em que decidiu que a pintura estava acabada, ela lembrou-se que era uma mulher. Naquele que foi um momento desajustado e desincronizado de reganho de equilíbrio, ela simplesmente percebeu que momentos antes estava esquecida desse facto. Inteligentemente, ela concluiu que durante todo o resto do tempo sabia muito bem que era uma mulher. Ela preenche os buracos que encontra com água. Ela tenta acreditar no que vê, sabendo que vê o que quer.
Ela costuma fazer um exercício complicadíssimo, que é olhar para aquilo que acabou de fazer como se não tivesse sido ela. Mas às vezes concentra-se tanto nisso que consegue mesmo. E nessa altura sente-se à beira de enlouquecer. Apesar de saber que não funciona dessa maneira, quando tenta fazer sentido, ela cria realidade. Enquanto o que ela fizer afirmar o seu próprio fracasso, tudo está bem. Ela espera que toda a gente saiba que escrever é mentir. Foi esta a leitura. Esta é mais recente, não é? Sim, é. Fizeste uma ordem meio cronológica lá, não é por isso? Quer dizer, no fim, esta última é mais recente. Esta é mais Esta recente. no teu- Eu escolhi cada imagem numa relação com o texto. com os fragmentos de texto. Está bem. Então, lá no final, bem as questões. Obrigada, Isabel. Nuno. Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite. Eu venho falar de um projeto que fiz em 2015, ou seja, este trabalho que eu vou mostrar, se calhar não tem muito a ver com o trabalho que eu ando a fazer neste momento, e como a mim faz-me um bocado de impressão um artista com menos de 30 anos de trabalho estar a falar sobre o seu trabalho. Ou seja, não vou falar sobre o trabalho, vou mais falar sobre um projeto que tive em 2015. Vou tentar, quer dizer, explicar mais ou menos. Falar não é bem comigo. Isto sou eu numa das minhas viagens. Isto é na Capela do Giotto? Sim. Pronto, essa é uma imagem. Vou falar sobre este projeto. Fiz em 2015, de dezembro a janeiro de 2016. Foi uma proposta que o João Pedro Val e o Nuno Alexandre Ferreira me fizeram. Ou seja, eles têm um ateliê desde 2000, não sei se é 2014 ou 2015, é assim uma coisa, em que tinham a ideia de fazer X residências nesse espaço, enquanto não estavam lá a trabalhar. Antes de mim, teve lá o Gabriel Abrantes, durante 2 meses, penso eu, que depois apanhou a minha estadia, que foi cerca de 28 dias, 30 dias, mais ou menos. E desde aí tenho feito uma série de exposições nesse espaço, por acaso menos residências, ultimamente, mas uma série de exposições. E pronto, eu vou falar sobre a minha experiência nesse espaço. Que é este espaço. É um espaço enorme, ou seja, são dois andares. Eu estava no espaço de cima e no espaço de baixo estava o Gabriel. Eles convidaram-te para trabalhares lá, não? Para expor trabalho, não é? Não, foi mais num género de residência. Ou seja, tens aqui, podes vir cá 1 mês ou 2 meses, o tempo que puderes, e estás a trabalhar e depois fazes o que quiseres. E como eu não vivo em Lisboa, por vezes é um bocado difícil conciliar, e nessa altura tinha a possibilidade de ficar 1 mês a trabalhar. E assim costumo ter estúdios muito pequenos, ficando sempre de um lado para o outro. E isto foi, ou seja, uma oportunidade destas, ter um espaço enorme para trabalhar, é ótimo. Muito do meu trabalho funciona muito por motores, ou seja, eu tenho X motores, pode ser um som, pode ser uma pintura, pode ser uma conversa, um livro. E são essas coisas que eu chamo de motores que originam grupos de trabalho, sei lá, durante 2 anos, 1 ano, e todo o grupo de trabalho, desde 2015 a 2016, mais ou menos, se não estou errado, vem muito é originário muito desta pintura que eu vi em Londres numa viagem em 2015, no início de 2015. Acho que é essa altura, não é? Que é uma pintura de Tiziano que está na National Gallery. E nesta pintura são estes elementos que eu fui buscar, e é a partir destes elementos, desta pintura, que uma série de trabalho se vai desenvolver.
que no trabalho recente só 2 elementos, por enquanto, estão presentes neste trabalho, que eu não vou mostrar nada agora, deixe-me, mais recente, e outros vão-se perdendo, e outros dão origem a outros elementos. Ou seja, o meu trabalho é um bocado cronológico, talvez, em que elementos se repetem, outros desaparecem e voltam a aparecer passado X anos. Por isso é que é-me difícil estar a falar agora muito sobre o trabalho. Saí da faculdade de 2010, ou seja, tenho 6, 7 anos de trabalho, que é muito pouco para estar a poder estar a dizer alguma coisa interessante em termos de trabalho. Ou seja, desculpa. Depois de ter visto esta pintura, eu estou a viver neste momento em Leipzig e tive durante meses a preparar trabalho a partir desta pintura. E depois... Preparar para a residência? Não, preparar trabalho. Trabalho. Trabalhar, sim. Sim. E em julho houve esta proposta e eu, ou seja, como vinha na sequência de preparação de trabalho normal e com as condições do espaço, ou seja, era mais um desafio tentar, sei lá, outras possibilidades que eu não podia, em termos de trabalho, que não podia ter de outra maneira. Isto é o trabalho que eu preparei. Este por acaso é trabalho da exposição, mas que é muito, ou seja, pronto, eu já falo. Desculpa. Ou seja, estes elementos, a mão de Ariane, entretanto, o nome da pintura é Daxi Ariane. Eu não vou falar muito sobre a pintura, que não é isso que tenho muito. Qual é a dimensão da pintura só? É 1,70 por 1,90. Ou seja, há uma pintura aqui na residência que tem exatamente estas dimensões. Isto foi o trabalho que eu preparei para a residência. Ou seja, isto é uma pintura de um conjunto de imensas pinturas. Muitas mesmo. Muitas mesmo. Este é mais um. E além de mostrar este trabalho, eu vou mostrar uns vídeos, que são vídeos que faço no estúdio, ou filmar o estúdio, ou elementos do trabalho, aos quais junto música e, de certa forma, faço um trabalho de curadoria. Durante muito tempo, mostrava esses vídeos nas redes sociais, intensivamente, da produção de estúdio, da ateliê. Isto é um desses vídeos. Isto é uma parte desse trabalho que eu preparei em Leipzig. Isto não é em bregas, não é? Não. Isto é a preparação isto é preparação para. Isto é uma estúdio em Leipzig. Portanto, são clipes. E agora vou mostrar o trabalho produzido no Bregas. Portanto, esta foi a primeira tela que produzi no Bregas, que tem muito a ver com aquela tela do Tiziano. Tem exatamente as mesmas dimensões. E as linhas. Sim. Ou seja, lá está, são X elementos que eu começo a introduzir nesta pintura original e que se vão repetindo noutras pinturas. O importante desta pintura para mim é que estas manchas pretas, ou seja, é o que vai originar a maior parte do trabalho meu recente. E pronto, vou mostrando, se calhar é melhor que também. Ou seja, isto é uma das pinturas que fiz na residência. Primeira? A primeira, sim. Esta é outra. Também as dimensões são, acho que é 1,90 por 1,70, assim. Esta é outra. Ou seja, para mim estes trabalhos neste momento não os vejo tanto como trabalhos finais, vejo mais como passagens para o meu trabalho atual. Isso para mim é que é importante, esse trabalho, não como telas acabadas ou pinturas ou peças, mas mais como
são sítios onde eu pus, onde eu consegui criar novos elementos para o novo trabalho. Esta é outra. Este é mais um. Os nomes dos trabalhos são lá em cima. E este trabalho todo foi mostrado No primeiro. no primeiro grandioso fim de semana Bregas. Já houve Lá está, vários. acho que já vão agora para o oitavo, acho eu. Pronto, e no andar de baixo havia umas pinturas do Gabriel e um filme novo do Gabriel que ia mostrar em Londres, assim uma coisa linda. E no dia seguinte havia uma performance da Vânia e do Romeu e no piso de cima tinha as pinturas expostas, mas não como exposição, mas mais como mostra do que tinha feito na residência. E nesse dia da inauguração eu resolvi, tinha estas 3 pinturas que são assim num tamanho são um tamanho mínimo, sei lá, 30 por 40, em que ou seja, as pessoas compravam umas rifas e no final era sorteada estas pinturas. Já tinha feito isto anteriormente, uma coisa deste género, tinha feito no BES Revelação, sorteei todas as minhas peças que estavam na exposição do prémio. E depois, mais tarde, no Fernando da Pomba, também fiz o mesmo, em que sorteei todo o meu trabalho da exposição. Ou seja, recorro muito a isto, a sortear o meu trabalho. Isto é um vídeo do trabalho. Não é exposto, porque eu não considero isto exposto, mas como estava no trabalho, como estava no espaço. Quase como um ateliê aberto, não é? Sim, é um ateliê. Sim. Sim. Este género de vídeos, eu, sei lá, era capaz de pôr 10 vídeos num dia e partilhava isso nas redes sociais. E vídeos. E eu tinha muito mais trabalho do que apresentei, mas a maior parte do trabalho eu destruí. Ou seja, a maior parte do trabalho foi todo destruído, a não ser aquelas 3 pinturas pequenas que eu sorteei no próprio dia. E tens imensos vídeos a destruir. O que faz umas pinturas sobreviverem e outras não? Sim, há umas que sobrevivem. Mas porquê? Porque eu acho, não sei, há muitas pinturas que deixam de ter sentido naquele essas momento. questões? Sim, eu destruo. Aliás, muito do meu trabalho é destruído. Aliás, da última vez que estiveste no ateliê, uma delas já foi. Agora vou mostrar X detalhes do meu trabalho. E esses vídeos que eu... A música é o que tu estás a ouvir no momento Não. ou é posto a seguir? É Normalmente estou a ouvir... editado? Sim, não, normalmente estou... Ou seja, enquanto estou a trabalhar, ouço imensa música. Mas quando fazia este share destes momentos, destes vídeos, ia buscar X músicas muito Combinadas, específicas. precisas. Sim. Então vou passando também, não interessa. Vou tentar tornar isto menos doloroso.
Desculpa, está quase acabado. Não é mais assim. Obrigada, Nuno. Não se passa mais. Não sei se. Acho que temos tempo para perguntas. Acho que. Eu? São só dúvidas, na realidade. Tu, quando estavas a pintar o quadro do Tiziano, estavas a olhar para ele estava lá, tinhas uma reprodução, não tinhas uma reprodução? Não, eu tinha uma reprodução até X fase inicial e depois largo. Para mim o interessante é, nesses motores, porque às vezes até os motores são sonoros e é até o momento onde eu crio a ruptura e consigo criar elementos novos para novos trabalhos, é mais isso. E outra coisa, destróis regularmente as coisas que crias, não é? Registras todas as destruições que fazes ou algumas destróis por destruir? Não, tenho Tens registro de muita coisa, registro? sim. Até dá bem a pinturas também, tenho muitas vezes. Mesmo quando aquelas que destrói durante a noite? Sim. Vais, registras, documentas Sim. a destruição. É uma destruição bem violenta. Mas porquê registar a destruição? Não sei responder essa pergunta. Mas o banho, mandas banho à pintura, não é? Sim, às vezes, sim. Acho que um gel duche. Não, mas o banho para apagar. Sim. Comigo no shampoo, Exato. comigo na banheira, Os dois. no copo de vidro. Nas velas. Ai, Não destruir as pinturas com outras camadas de pinturas. Sim. não é suficiente. Ou seja, por vezes faço isso, mas muitas vezes eu fico a pensar se depois com os. Não sei, mais tarde, não sei, com estudos de pinturas, há coisas que eu não quero também que apareçam. Raio-X. Já estás a pensar no resto. Raio-X. Não sei, é uma camada da tinta cai toda e depois fica aquele. Queres mostrar tudo que censuraste antes de alguém censurar? Sim. Mas deve haver algum certo interesse ou encanto nessa iconoclastia contra o trabalho ser rejeitado por ti. Mas também podes estar a pensar que, em termos tridimensionais, estás a destruir uma tela como a tela cruz, destrói uma escultura, portanto deixa de ser uma pintura. Sim. Estás interessado nisso, estás interessado no vídeo. Então, onde é que achas que isso cabe? Claro, formativo também, não é? Sim, eu acho que é mais isso. Não sei, eu acho que agrada-me um bocado a ideia de poder, enquanto estudo de trabalho, poder associar uma música a essa destruição e criar quase assim um ambiente estranho para mim, para poder produzir mais trabalho. O teu trabalho é um registro do trabalho de histórias. Não só, não é? Não só, mas... Ou seja, eu não considero isto trabalho, isto é mais uma curiosidade que eu trouxe. Sim, ou seja, esta destruição por vezes dá resultado a outros trabalhos, mas eu não considero isto muito como trabalho, é mais um... Eu não sei bem como considerar estes clipes. O problema
durante o trabalho. Sim, exato. No início, É destruir. Destrói os vídeos. Delete. Mas espera aí, tu tiveste uma boa revelação, aquilo é imagens. Sim, 2011. E o que é que tu tinhas lá? Tinha uma pintura, tinha umas esculturas com tinta e umas fotografias. E um vídeo. Pois. E os vídeos eram destes? Sim. Não, era o Champion. Isto também já foi assim. Mas há peças que quando estás a fazê-las já estás a pensar, esta vai ser para destruir. Não. Não, as peças eu destruo porque deixam de ter sentido. Eu acho que assim, é um género de autocensura. Já nisto não serve para nada. Ou se já respondi a estas questões anteriormente, não faz sentido voltar a fazer isto outra vez. fiquei com a sensação que disseste que o vídeo era uma espécie de curadoria. Sim, nesta altura sim. Sim. Ou seja, eu partilhava estes vídeos todos. Mas tem essa função de. O que é que queres dizer com o vídeo como curadoria? É quase uma forma como é que eu quero que os outros leiam o meu trabalho. Há um fragmento que Sim, pode sim, sim, determinar sim. o enquadramento da pintura, mete-se uma música, começas a ver. E até muitas vezes pinturas completas. E às vezes associo músicas que quero que estejam associadas a esse trabalho. É um bocado complicado, como eu fazia, agora não tenho redes sociais, mas como fazia em certa altura, isto assim uma coisa muito intensa e até chata para as pessoas estarem sempre a ver. Pois, Mas és radical, vais de 10 Sim. vídeos por dia a 0. sim, fazia muito, neste momento já não tenho. Não. Se calhar gostava de pegar nesta ideia de tu, acho que foste dos poucos, estavas também um pouco a Isabel, que concordou com esta ideia de que vocês também fazem uma prática de curadoria no vosso trabalho. Tenho a sensação não é? que tu, Mariana, que achaste, não, eu não faço curadoria, preciso de alguém exterior. Não sei se Daniel, tu consideras que esse trabalho de São Salvador tem qualquer coisa de... Não penso muito nesses termos de curador ou artista. Pois. Às vezes é fixe ter alguém de fora a pensar um bocado o que é que andas a fazer, contar umas pistas, luzes, ser crítico, ser fixe. Mas eu tipo, nunca trabalhei muito com curadores, só talvez no prémio EDP, mas nem isso. Estou agora a planear uma coisa que eu não faria, mas porque eu faria, não é por ser curador, é porque ele pensa de maneira que eu acho interessante e tem afinidade com o que eu ando a fazer. Ou seja, não penso muito nesses termos, que para mim Sim, pois era nesse sentido. Queres saber, se calhar, dizer um bocadinho mais sobre como é que pensas os fragmentos escritos por ti durante o processo de trabalho, como é que os vês? Não vamos esquecer a palavra curadoria, mas a forma de reflexão, de distanciamento crítico do próprio trabalho. Pois, sei lá, para mim é como se juntar estes textos com esta relação de imagens é como se fosse uma curadoria a partir do próprio, daquilo que se passa no ateliê, ou ser isso ser aquilo que é pensado no ateliê, sobretudo, que produz a seleção de imagens. Quando há uma curadoria, normalmente há um texto também. Sim, e se eu tivesse que escrever um texto sobre o próprio trabalho, se calhar é este. Não sei. Ou este é um texto com o qual eu ainda me relaciono e que acho que tem muitas coisas a ver com o processo de trabalho, sobretudo. E com... Não sei se responde. Sim. Se tu, quando decides separar as folhas, também consideras que há uma certa descrição e mediação de outra coisa? Faz sentido pensar na descrição? Uma das imagens que apareceu aqui, que é uma espécie de papagaio assim, amarrotado, essa tem a ver com uma ideia de destruição. Eu pensei naquela, penso como se quase que aquele kite estivesse a colapsar sobre ele próprio no ar. E acho que foi a primeira pintura assim, com dobrada, ou naquele caso foi mesmo a machucada. Depois, mais tarde, o que aconteceu tem a ver com
haver algumas pinturas que são tridimensionais, são sobre papel dobrado, tem a ver com, sobretudo com uma relação entre imagem e superfície, com Ilusão também. com a ilusão, sim, com o facto portanto, no fundo a realidade que vemos é luz projetada sobre superfícies, não é? Se pudermos ver tudo de uma maneira muito, muito abstrata. E ter a pintura, que já é isso, sobre uma superfície que também tem volume, é como dar uma segunda camada de informação que ou é uma tentativa de fazer isso e equivaler à maneira a uma visão que pode ser tomada como abstrata antes de termos que dar um nome às coisas ou de termos uma relação muito funcional com aquilo que se passa à nossa volta. Não sei se é muito claro o que eu acabei de dizer, mas tem a ver com acrescentar esta camada de... Esta ideia de que a Inês olhas para a última página que produziste e achas que precisas que aquilo seja tridimensional. E se consideras isso um passo, é a última pintura que mostraste. Mas essa não era tridimensional. Pois não, mas não é que acabaste de dizer, mas fora e não tenho qualquer ligação emocional com a pintura. Eu já precisava, penso, o passo deste nas outras. Ocorreu porque esta está plana. Sim, quer dizer, esta última pintura era luz e sombra própria, sombra projetada sobre uma planta, numa parede. Ou seja, para mim também é de alguma maneira a mesma coisa que as outras que são dobradas e que têm uma mistura entre sombras e imagem. Ali, só que ali é muito realista, não é? Mas no fundo fala de superfícies que refletem luz, que produzem sombras. Sim, seria quase redundante, não é? Criar uma outra... Sim, ou podia acontecer, e acontecer também noutros trabalhos que tinham uma complexidade grande de imagens. Mas tu decides essa dobragem mais ou menos no início do trabalho, ou ela surge? Às vezes surge mais tarde, outras vezes surge logo no início. Não sei se respondi. Mas eu gostava de dizer, acho que há uma série de coisas comuns nos vossos trabalhos que têm a ver também com o que estive a ver a exposição do Amadeu e estava a pensar numa espécie de cultura que o Amadeu faz e que vocês, os papos, fazem de uma maneira, que é destruir o plano da imagem da pintura. Ou seja, ou é uma destruída mesmo, ou é anestesiada de outra coisa, ou é transformada ou talvez mais do que isso, menos do que isso, mas mais importante, é acrescentar níveis de informação. Mais informação, seja o vídeo, seja o documentar, seja a distribuição do espaço, quer seja feito por pessoa ou não. E, não sei, agora não sei se é com influência direta, mas eu acabei de ver a exposição do Amadeu e de repente isso faz-me sentido também no Amadeu. Ou seja, o Amadeu fez uma tentativa de acumular, de acrescentar informação a um nível que era muito primário, né, da percepção, onde a Daniel seguia a imagem dada por uma parede branca. E o que é que pode partir daí? Não sei se é a propósito, se é aquelas coincidências, mas acho que isso é muito patente nos nossos trabalhos e tem a ver com essa informação que o Amadeu fez chegar. Afinal, as afinidades formais com a obra de Amadeu sempre surgem. Sei? Mais perguntas? Mais comentários, impressões? Estamos a ficar uma fome. Falo por mim. Nada.
informação. Mas as camadas de informação pode ser também, eu sinto que há no percurso deles uma vontade de trabalhar várias linhas, não é? De mudar de percurso e não seguir Daniel, por exemplo, numa fase que pintava mais o vidro e quer mudar de desviar-se disso, da dinâmica fechada do ateliê. A Mariana começou por aí, não é? Vamos apurar os cinzentos, depois explodimos naquela parede, não é? Quando a pintura, quando a tela passa para a parede, o de Almeida e Silva também sinto isso. E há no trabalho da Isabel uma articulação entre o texto e a imagem que, apesar de não ser afim ao do Amadeu, acaba por ser pertinente para o Amadeu, porque nesta exposição o tipo é uma peça importante, a palavra tem um grande peso, mas acho que ainda assim não respondi à pergunta do Pedro. Há depois trabalho da imagem, mas se calhar isso podíamos ver ao almoço, ou não sei se... Claro, Santos. Não, para sempre Santos, conversa. Mas sim, acho que podemos continuar essa conversa no almoço. Não? Uma maçã. Uma maçã. Não, continuemos a conversa no almoço então. Sim? Venham todos. Muito obrigada. Vamos dizer assim. Assistentes.